Então, nós prorrogamos o prazo por mais praticamente 30 dias, dia 26 de julho. Por quê? Porque nós dependemos destas informações que vocês vão preencher de riscos, informações de setor, de cargo, risco, para que a gente dê prosseguimento na utilização do sistema SOC, para que vocês utilizem ele para outros gerenciamentos que agora vão ser informatizados, que nós vamos utilizar o sistema SOC, e para que a gente realmente tire isso da frente. A gente já vem aí postergando essas necessidades do e-social por muito tempo, quase fomos prejudicados aí por não atendimento ao prazo, e aí o ideal é a gente não deixar isso para a última hora, não deixar isso novamente para o último mês, para que a gente não se complique. Sabemos que tem festa de final de ano, vem aí Natal, Ano Novo, e 1º de janeiro, acho que é uma data muito apertada para a gente postergar ainda mais isso. Com relação à emissão de PPRA, mantém-se o prazo para emissão pelo sistema SOC a partir de outubro. Tem que estar pronto todos os dados para a PPRA 30 dias antes, tá ok? Alguém tem alguma dúvida com relação a essa questão do prazo? Tá, então, não chegou nenhuma dúvida, depois eu volto aqui no chat. Então, vamos lá. Primeira questão que a gente precisa falar é sobre o ambiente de trabalho. Nós tínhamos falado para vocês que nós iríamos liberar a tela 231 para os administradores das unidades, né, os administrativos, e que eles fariam esse cadastro, que vocês deveriam apoiá-los na descrição da unidade. Nós fizemos diversas análises com relação a essa liberação. Essa é uma página extremamente crítica do sistema, porque ela compõe vários dados cadastrais que, se alterados erroneamente, afetam todo o vínculo entre o sistema de folha de pagamento e o SOC, e poderia se perder todos os dados da UT. Mediante a este cenário, nós optamos em fazer o cadastro aqui pelo corporativo. Então, nós vamos fazer o cadastro desses dados de todas as unidades. Para isso, nós continuamos precisando da descrição da unidade, que isso a gente não consegue descrever, porque a gente não conhece aí as 1000 unidades que a Manserv tem para conseguir detalhá-las. Os engenheiros regionais mandaram para os técnicos um e-mail com uma planilha, que é essa planilha que eu tirei um print aqui de exemplo, tá? Onde tem o número da UT, o nome do cliente, não é o nome da UT, é o nome do cliente, tá bom? E o campo para vocês colocarem a descrição da unidade, lembrando que não é descrição de setor, do canteiro, da sala, é descrição do cliente, da planta do cliente, da estrutura do cliente, tá bom? Precisamos que vocês mandem isso até quinta-feira. Por que quinta? Porque na sexta a gente precisa consolidar isso e começar os cadastros. A gente está falando de cadastro de 1000 unidades, então a gente precisa que todos mandem para que a gente dê uma unidade para trás, tá ok? Então, não vai ter liberação de acesso para os administrativos, vai ser feito pelo corporativo. Precisamos que vocês mandem essa descrição até quinta-feira na planilha, porque se vocês verem essa planilha tem colunas ocultas, que são dados cadastrais que nós vamos utilizar. Então, a gente precisa que seja nesta planilha, para que na hora de consolidar venha todos os dados das unidades, tá bom? E a descrição seja genérica da estrutura do cliente e não do canteiro, da sala, do local de trabalho, da oficina da Manserv, tá bom? Alguma dúvida, gente? Vou abrir o chat aqui para ver. Tá, quem diz que não recebeu a planilha, solicitem para o engenheiro regional. Cada engenheiro regional mandou para os seus técnicos. Comunicados parciais, que nem esses, a gente não está mandando mais direto do corporativo. Cada engenheiro manda para os seus técnicos, tá? Então, peçam para o engenheiro regional de vocês, para que ele mande para vocês, tá bom? Aqui, eu mantive aquela questão da descrição da unidade, um exemplo de descrição, isso está naquele manual. Então, consultem o manual, lá diz como descrever uma unidade diferente de descrição de setor, tá bom? Grupo homogêneo de exposição. Lá no manual tem essa página que explica o conceito de elaboração de um grupo homogêneo, né? Relembrando, a gente falou sobre o quê?
todo mundo que está no mesmo grupo, exposto aos mesmos riscos, numa exposição semelhante. Dentro do mesmo grupo, não pode ter uma pessoa que recebe insalubridade e a outra não, ou que um recebe a periculosidade e a outra não, tá bom? Por que eu estou falando sobre isso? Porque nós estamos vendo aqui nos nossos relatórios diversos cadastros sendo feitos com o mesmo grupo, com pessoas que uma recebe insalubridade, a outra não recebe, e que isso está gerando uma inconsistência no sistema. Para relembrar, nós mandamos para vocês, deixa eu achar aqui para vocês, a planilha que tem todos os funcionários conforme o adicional. Deixa eu achar aqui para vocês para mostrar direto. Tá vendo? Então, essa aqui foi a planilha que eu mandei. Eu tirei 2 prints, um da guia de insalubridade e um da guia de periculosidade. Essa foi a maior dúvida que apareceu. O pessoal falava assim, mas a minha UT tá aqui na planilha de periculosidade o nome de todo mundo, mas nem todo mundo recebe. Gente, tem uma coluna que tá aqui o percentual, se é 0, no caso da insalubridade, se é 10, se é 20, se é 40. Da periculosidade, se recebe ou se não recebe. Então, precisa ficar atento. Vai acontecer de unidade olhar e falar, putz, o percentual de alguém está errado? Vai acontecer sim, a gente já teve alguns casos, tem que acertar com o RH, tem que conversar com o pessoal da RH, tem que acertar isso via CIP, tem que fazer todo o processo de adequação, tá? O que não pode é informar insalubridade para quem não tem, é informar periculosidade para quem não tem. Então, os grupos têm que ser estruturados considerando os riscos e os adicionais. Alguém está indevidamente recebendo, alguém está ou não está recebendo e deveria, vocês como técnicos de segurança devem prestar essa consultoria ao coordenador de vocês, ao administrativo de vocês, para solicitar esse tipo de adequação, ok? Alguém tem dúvida? Não, pessoal? Só um minutinho, deixa eu voltar para o slide anterior que eu estava, para a gente poder ir seguindo aqui a sequência. Com relação à alteração dos riscos, a gente fez uma consulta da nossa base de dados. Atualmente, são utilizados os riscos 200 mil vezes, arredondando o número, é um pouquinho mais que isso, mas arredondando, os nossos riscos estão sendo utilizados 200 mil vezes, ou seja, 200 mil vezes eles foram aplicados em grupos homogêneos. Desses 200 mil, 80 mil são riscos, foram utilizados riscos com asterisco, ou seja, os riscos novos. Ok? E praticamente 120 mil são riscos sem asterisco. Ou seja, se nós fôssemos comunicar o e-social hoje, como era previsto, né? Na verdade, ontem, 1º de julho, se nós fôssemos enviar isso para o e-social, o primeiro pacote de informações fosse para o e-social ontem, significaria que mais de 60% das nossas unidades não comunicariam com o e-social, não transmitiriam dados para o e-social. Pessoal, trocar os riscos sem asterisco pelos com asterisco deve ser feito para todos os riscos. Não pode sobrar nenhum risco sem asterisco. Risco sem asterisco não comunica com o e-social. Então, a intenção é o quê? A gente zerar a utilização dos riscos sem asterisco, para que a gente possa limpar a nossa base e manter riscos somente que se comunicam com o e-social adequadamente. Ok? Então, a gente precisa fazer um trabalho intenso até o dia 26, para que a gente visite todos os nossos GHEs, troquem todos os riscos, para que eles comuniquem adequadamente. Dúvidas, pessoal? Vamos lá, deixa eu ler aqui o chat, porque eu vi que chegou algumas mensagens.
Tem uma pessoa aqui, eu não sei quem é, o nome está aparecendo como Manserve 5, está dizendo que temos na mesma função em nossos contratos colaboradores que recebem periculosidade e insalubridade. Eu não entendi a sua pergunta, tá? Essa planilha que consta os adicionais é disponibilizada pelo DP? Sim, Micaele, essa planilha, nós aqui do corporativo solicitamos ao pessoal de folha, ela foi gerada conforme os pagamentos de insalubridade e periculosidade do mês de maio, tá? Como nós estávamos no meio de junho, ela se baseou nos pagamentos de maio. Então, quem recebeu periculosidade de forma habitual, quem recebeu insalubridade de modo habitual, está previsto nessa planilha, tá? Já não sei de junho, porque vamos supor, alguém entrou em maio, foi solicitado, ainda não aparecia lá em junho, se eu puxar uma nova planilha, ela vai aparecer, tá bom? Mas essa planilha, ela foi gerada pela folha de pagamento corporativa, com os dados de maio. O Leonardo disse, Paula, no meu caso tenho uma equipe de setor SSMA e um dos TSTs ganha periculosidade e os GHEs estão duplicados. Nesse caso tem que criar um novo setor? Então, o que acontece? Você tem um TST que provavelmente se expõe a um risco adicional e recebe periculosidade e os outros não. Sim, você precisa separar eles em setores diferentes para que você use GHEs diferentes. Você não consegue usar 2 GHEs para pessoas na mesma função num setor só. A Tiane está perguntando por que a gente não tira os riscos sem asterisco. Tiane, é o seguinte, a gente não pode impactar a emissão de ASOS. Se eu apagar todos os riscos sem asterisco, se uma UT não mexeu ainda nos seus riscos e eu apagar eles, na hora que for gerar um ASO, não sai risco, só sai exame. Então, a opção de fazer um novo cadastro com asterisco para que vocês pudessem identificar e trocar é justamente para não impactar em nenhum tipo de cadastro de emissão de ASO de vocês, para poder fazer uma transição em que não afete nenhuma das operações. Por isso nós não fizemos, senão nós iríamos paralisar durante todo esse período a emissão de ASO. Então imagina aí, a gente desde do dia 15 do mês passado, não podendo fazer nenhum exame médico por ausência de risco. Então, essa foi a opção, tá? A Eduarda está perguntando, quando não tem risco com asterisco? É o que a gente passou no treinamento. Todos os riscos que a gente conseguiu identificar do cadastro anterior, nós recadastramos. Nós não cadastramos a planilha, né, a tabela 23 do E-Social inteira, nós cadastramos somente aquilo que a gente conseguiu identificar, que estava com a grafia correta, que fosse ser utilizado. Qualquer risco que vocês precisem e que não esteja na planilha tem que ser solicitado ao engenheiro regional. Por quê? Não é simplesmente a gente colocar um nome lá, a gente precisa ver o nome, qual o risco da tabela 23 ele se relaciona, qual é o limite de tolerância na NR15, na ausência da NR15 a CGH. Os cadastros eles têm que ser feitos de forma estruturada, eu não posso cadastrar um risco só com um nome, porque o E-Social não enxerga nome, ele enxerga códigos. Então, essa informação que aparece para vocês, ela tem que ser vinculada a um código. O Manserve 5 está dizendo, temos trabalho em altura no SOC com asterisco, porém na tabela 23 está descrito diferença de nível acima de 2 metros. Como eu falei, todo risco ele se associa a um código. O nome que eu dou no SOC, a gente pode colocar qualquer nome, o que importa é o que ele se relaciona no E-Social. Okay? Nós usamos o termo trabalho em altura porque é o termo que vocês estão acostumados a pesquisar, acostumados a utilizar, que iria ficar de melhor exposição no PPRA, no ASO, no PCMSTO, para o cliente. Então, ele se relaciona ao risco, diferença de nível de 2 metros. O César perguntou da planilha. Não, quem já mandou está enviado. O que a gente precisa é quem não enviou que mande.
tá? Edinaldo, você está falando sobre os riscos sem asterisco? Realmente, vão haver inúmeros. Se você pegar a tabela 23, ele tem praticamente, acho que 800 químicos. A gente não cadastrou 800 químicos, até porque nem todos a gente tem na nossa planta, só que nas nossas plantas, né, nas nossas UTs, só que a gente não consegue identificar todos eles. Então, por isso que era necessário que vocês identificou a necessidade de um risco, levanta qual é o risco, qual que é o que ele se relaciona na tabela 23, manda para o engenheiro regional, ele validando, a gente cadastra. O Abner está dizendo sobre o risco biológico. Ele não está como nome de micro-organismos, se não me engano, está como infectocontagiosos, tá? Que é o nome que o E-Social utilizou. Tá? Então, se você olhar lá, ele tem o risco biológico, acho que é infectocontagiosos. Ele tá assim, agentes biológicos infecciosos e infectocontagiosos, tá? Esse é o risco biológico para vocês utilizarem e deixarem de utilizar o sem asterisco. A Priscila está dizendo o seguinte: com relação às poeiras, o CEMOC não estão conseguindo enquadrar os componentes na tabela 23. Priscila, a gente vai chegar nesse ponto, mas te adianto que precisa da FISPIC, precisa identificar qual é a composição do seu produto químico para que você possa enquadrar, tá? A base de tudo é a FISPIC, tá bom? Ah, uma serve 5 disse aqui, né? A Cristiana, né? Flávio disse, temos riscos de trabalho a quente. E neste risco não temos asterisco. Flávio, a mesma coisa, todo risco tem que ter asterisco. Preciso de um risco que não tem asterisco, precisa solicitar cadastro. Tá ok? A Vanessa disse que a radiação UV está sem asterisco. Radiação UV, gente, está como radiação ultravioleta, que é a mesma coisa. Tá, pessoal? Então, dá uma olhadinha lá, porque é ultravioleta. Tá? E se não me engano, acho que não tá radiação, tá radiações. Deve estar no plural. Não, então, tá como radiação mesmo. Tá radiação? Tá. Confere para mim. Radiação ultravioleta, tá bom? A Dilcileia tá dizendo, todos os meus riscos já estão com asteriscos. Não, Dilcileia, os seus riscos não estão com asterisco, tá? O que a gente diz é no nome do risco com asterisco. Gente, não confundam quando vocês entram no GHE e o risco tem um asterisco, porque ele já possui características cadastradas. É o nome do risco que leva um asterisco, ok? Não é quando você pede para editar e ele te mostra um risco asterisco. Para facilitar um pouquinho a vida de vocês vão ver que agora a gente colocou até um tracinho na frente para vocês diferenciarem, para vocês não criarem essa dúvida. Eu vou abrir aqui no SOC daqui a pouquinho e mostro para vocês essa situação. Mas assim, entrou no GHE sem editar ele, na frente do risco tem que ter um asterisco. Se não tiver um asterisco, ele não foi trocado. Então, Dilcileia, você precisa entrar em todos os seus GHEs e trocar eles, tá bom? Se você quiser me informar o número da tua UT para eu olhar aqui, e aí talvez a gente possa até usar ela de exemplo. Só respondendo o Carlos Pereira, que ele tá... Vamos na ordem. Acho que eu não cheguei, não. Já passou, na verdade. O Carlos, ele tá perguntando aqui pra gente que ele trocou todos os riscos da UT dele e ele perdeu os exames. Carlos, os riscos, eles não têm ligação com os exames dentro do SOC. Se você tira os riscos, os exames eles não somem. Então, você precisa verificar quem que mexeu no momento que você trocou os riscos e tentar entender quem foi a pessoa, se você chegou a falar com o pessoal da saúde depois que você fez a alteração dos riscos, e eles identificaram que não precisaria de determinado exame, então é importante que você verifique isso. Tá, esse seria um problema pontual. Isso. E aí precisa verificar o que aconteceu, tá? Porque o cadastro de risco não tem vínculo com os exames médicos.
Jefferson está dizendo que na UT dele tem colaborador com um cargo em área diferente que recebe periculosidade e outro não. Jefferson, é a mesma coisa de uma pergunta anterior. Se o teu funcionário, você tem uma função, sei lá, mecânico de refrigeração, e algum recebe periculosidade e outro não, eles têm que estar as pessoas em setores diferentes e vinculados em GHEs diferentes. Um que prevê o risco periculoso e o outro que não prevê. Mas tem que separar. Se colocar todo mundo no mesmo grupo, 5 pessoas, sendo que 2 recebem e 3 não, você vai dizer para o E-Social que todo mundo recebe. Vai gerar inconsistência de folha de pagamento com o teu lançamento e automaticamente isso vai gerar penalização do governo para a UT. Aí a Viviane está perguntando os riscos que não tem asterisco. É aquilo que eu falei anteriormente, pessoal. Risco sem asterisco, vocês precisam, se vocês não acharam o risco e vocês precisam dele, precisa solicitar cadastro para o engenheiro regional, justificando com a tabela 23 o porquê que vocês precisam. Diego está perguntando trabalho quente, a mesma coisa, Diego. Identifica lá na tabela 23... Se não me engano, existe um risco mecânico que se assemelha a trabalho quente. Tem que ficar de olho, às vezes, na grafia, gente. Às vezes a gente está acostumado, igual o trabalho em altura que alguém perguntou ali em cima. A tabela 23 fala em trabalho acima de 2 metros. E a gente fala trabalho em altura. Se a gente escreve um, o pessoal procura o outro e vice-versa. Então, tem que olhar a grafia. Tá bom? O melhor é sempre dar uma lida na tabela 23, que fica mais fácil de vocês identificarem do que ficar procurando lá dentro. Andresa, pode haver riscos que não tem na tabela 23, por isso que o último código da tabela 23 é o outros, que ele termina com 999. Sempre que um risco é novo, que não tem na tabela 23, a gente é obrigado a cadastrar ele como outros, informar qual é o agente químico, informar limite de tolerância, informar tudo isso para poder cadastrar. Então, a gente não consegue cadastrar nada sem informação completa, mas é possível cadastrar. Depois. Viviane, na verdade, assim, quem cadastra os riscos é a GRS. Para cadastro de risco, eles só recebem as informações de engenheiro regional. Então, o técnico de segurança manda para o engenheiro regional valida a informação, então vê se o limite de tolerância está certo, se não tinha na 15, já que pegou da CGH, tem que pegar todas essas informações e conferir, porque a GRS só vai acatar cadastro vindo de vindo dos engenheiros regionais, não vai pegar dos técnicos de segurança, porque a gente estava recebendo muito risco com erro. A Eduarda falou aqui, o risco está no treinamento, radiação UV. Eu não entendi a tua pergunta. Se for da radiação, como a gente falou, o UV é de ultravioleta, então é só você usar o ultravioleta, tá bom? UV é a abreviação de ultravioleta. Tainara está perguntando sobre CNPJ. Não, foi o que eu falei agora há pouco. A gente pediu para que vocês mandassem as planilhas preenchidas com a descrição da UT e os cadastros serão feitos pela sede. Luísa, não entendi a sua pergunta sobre gerar o risco. O Eduardo está dizendo que está tendo problema com identificar os setores no SOC. Eu vou pedir por gentileza, porque você formalize aí esse problema que você está tendo, se a ADM não consegue ver no SOC, porque aí precisa verificar se há algum problema no acesso dela, alguma coisa pontual, tá bom? Só um adendo, Paula, referente, eu estou vendo bastante comentário do pessoal falando que o risco não está aparecendo no ASO. Eu vou pedir um favor para vocês, pessoal, se isso persistir, me mandem um e-mail com o nome da UT de vocês para que eu possa analisar e dar um retorno para vocês o quanto antes, tudo bem?
Gente, o Leonardo está perguntando aqui sobre o asterisco, né? Eu vou mostrar para vocês na tela. A Disneia mandou aqui o número. Ô, Disneia, só falar para mim qual é o negócio da sua UT, se é facilities, logística, manutenção, para que eu possa entrar aqui e usar ele de exemplo. A Geneusita está perguntando se a gente está migrando PPRA para PGR. Não. Aqui é lançamento para o e-social. Nós estamos atendendo ao e-social, tá bom? Tá, Eduardo, a gente já vai passar no treinamento como é que exclui risco, tá? Bem, ó, pessoal, eu vi que tem bastante pergunta aqui que ela é muito específica aí de unidade, tá? Então, quem tiver pergunta específica de unidade, manda direto lá para GRS e aí eles tratam pontualmente, tá? Porque senão a gente não vai conseguir fazer o treinamento render, tá? A Tainara está perguntando da planilha, não é a planilha com CNPJ, né? É a planilha da descrição da unidade, é para os engenheiros regionais, tá? Quem não recebeu a planilha, é só solicitar para o engenheiro regional de vocês, tá? Eu vou abrir aqui a tela do SOC, gente, para usar esse exemplo do risco, para ficar um pouco mais claro para vocês. Gente, a tela deve estar preta para vocês, porque eu estou logando aqui e eu já vou exibir a tela. Só mais um instante que eu estou logando aqui, pessoal. Vamos lá, vou compartilhar a tela aqui, só um minutinho. Tainara, qual que é a tua regional? Mariane, você já tem engenheiro regional, foi divulgado ontem. Até vou confirmar aí a questão do e-mail, pelo menos para mim chegou ontem um e-mail. A Fabriciane é a nova engenheira do Rio, tá bom? Tá. Pessoal, eu estou compartilhando a tela agora, acho que todo mundo deve estar vendo aí. Pessoal, essa aqui é a unidade, agora eu não vou lembrar o nome dela, tá? Da técnica de segurança aí que perguntou. Gente, vocês estão vendo que eu entrei aí na página 358, onde a gente gera o grupo homogêneo. Então, eu estou visualizando aqui o grupo homogêneo número 3 dessa unidade Vale. Vocês estão vendo que aqui na frente do nome do risco não tem asterisco? Vendo? Ó, ruído, poeira, não tem asterisco na frente do risco. Este nome tem que estar com asterisco, ok? Eu vou clicar aqui em alterar e vou mostrar para vocês que... Tá vendo que o ruído aqui aparece um asterisco? O sistema entende que, quando eu estou aqui em editar, que este asterisco, ele se refere à característica cadastrada. Mas que característica cadastrada? Eu estou falando de que quando o quadradinho azul está aqui, quando o quadradinho GH está azul, é porque tem uma característica cadastrada. Então, aí a técnica, eu vou fazer aqui uma modificação na tonalidade para demonstrar. Então, quando eu entro aqui, existe uma característica do risco já cadastrada. Eu vou excluir essa característica. O quadradinho ficou preto. Ok? Eu vou editar. E agora vocês vão ver, ó, o ruído não tem asterisco. Estão vendo que nenhum desses riscos tem asterisco? É eles que precisam ser trocados. Então, toda UT precisa substituir os riscos. Eu vou dar um exemplo aqui, eu não vou salvar, tá? Eu só vou limpar aqui, vou mostrar, mas não vou salvar.
tirei todos os riscos. E vou adicionar, por exemplo, o ruído com asterisco, tá vendo? Asterisco na frente. Até para diferenciar, a gente colocou até um tracinho aqui na frente para ficar mais fácil, para o pessoal não confundir. Então, olha aqui, pessoal. O ruído com asterisco. Ok? Ficou mais claro agora para vocês, pessoal? O Edinaldo está perguntando se precisa enfatizar quando não tem o risco. Não, não precisa. Vocês só precisam informar os riscos existentes, até porque não tem riscos de ausência de biológico, ausência de químico. Você só vai usar ausência quando você não tiver risco nenhum na sua unidade. Aí vocês usam ausência. A gente colocou um tracinho para justamente vocês conseguirem diferenciar, porque o pessoal estava fazendo confusão de característica do risco com asterisco, tá? Eu não vou salvar para não afetar a unidade da técnica, tá? Então, vocês estão vendo aqui um sem asterisco, tá? Eu vou entrar numa unidade agora que tenha riscos com asterisco para vocês verem a diferença no cadastro. Tá vendo, pessoal? Eu vou aumentar aqui um pouco o zoom para ficar um pouco melhor a visualização. Tá vendo aqui, pessoal? O risco, o nome dele, carrega um asterisco. Lembra que lá naquela UT anterior que eu mostrei, não tinha? Então, quando o risco tem asterisco, é porque ele foi substituído. Eu só posso usar riscos que no cadastro dele tem asterisco. Ficou claro, pessoal? Ok, pessoal. Então, eu vou voltar para o treinamento, que acho que a gente tirou aí a maioria das dúvidas do pessoal. O foco principal precisa ficar claro que os riscos têm que ter asterisco. Se não tiver asterisco, não vai aparecer para o E-Social. Não transformem o risco da característica como risco, como um risco com asterisco, tá? Quando você entra no GHE, você tem que ver o nome com asterisco, tá? Então, a gente colocou o tracinho na frente já para melhorar aí para vocês. Tá bom? Então, todo mundo visita seu GHS, todo mundo exclui todos os riscos e substitui, tá? Então, acho que é de Cineia, né, que tinha falado sobre. Então, assim, você precisa visitar todo o seu GHS e trocar todos os seus riscos, tá bom? Só uma observação, Geneuzi, que você perguntou que referente aos riscos ruído. Sim, os dois têm que ser informados no GHE. Você tem que colocar sempre os dois, ok? Bom, galera, agora a gente vai falar um pouco, na verdade a gente vai voltar a falar sobre os GHEs, né? Porque eu observei que vocês estavam com bastante dificuldades, tanto em alterar, como até mesmo incluir no GHE. Então a gente vai voltar a falar um pouco dessa questão. O GHE, quando a gente for incluir, é da mesma forma que a gente passou para vocês naquele primeiro treinamento, que vocês obrigatoriamente têm que colocar o nome do GHE, padronizado conforme vocês estão verificando a imagem. A parte de descrição do setor, ela tem que ser informada, pessoal, dentro do GHE, conforme vocês estão vendo aí, que está grifado em azul. Então, a gente teve um probleminha, a gente identificou que para a gente gerar o PPRA é necessário que vocês informem a descrição do setor dentro do GHE. Pessoal, o que acontece? A gente tinha pedido para vocês incluírem a descrição do setor lá na página 220, ok? Nada muda. Tem que incluir a descrição do setor na página 220. Porém, para fazer a impressão do PPRA, tem que incluir a descrição dentro do GHE também.
existe um problema na impressão do PPRA, nós entramos em contato com a EIGE, que é quem desenvolveu o SOC, e não está aparecendo descrição de setor proveniente da página 220. Então, se vocês forem hoje imprimir um PPRA, se preencher somente na 220, ele não vai trazer. Infelizmente, a gente não gosta de dar esse tipo de informação, pelo contrário, a gente quer simplificar o máximo possível para vocês, porque a gente sabe que é muita informação, mas não tem jeito, tá? Precisa incluir a descrição aqui também na hora de imprimir. Por isso que a gente pintou de azulzinho esse campo, porque ele é obrigatório para o PPRA e não para o E-Social. O E-Social é lá na 220, tá? Para o PPRA, tem que fazer a cópia aqui. O que eu sugiro? Já está trocando os riscos, já está nessa página, já cola a descrição do setor aqui também. Aqui falando um pouco dos riscos, voltando a falar um pouco dos riscos, né? A gente acabou antecipando conforme as perguntas que vocês fizeram. Caso não encontre o risco com asterisco, então solicite o cadastro para o engenheiro regional. Como eu falei anteriormente, nem todos os riscos da tabela 23 estão cadastrados, porque são muitos, então consulta para ver se você precisa daquele risco, se ele é previsto ou não, e solicita para o engenheiro regional. O que precisa ter de informação? Nome do agente químico, qual o item da tabela 23, qual que é o limite de tolerância e qual foi a norma consultada, tá? Pessoal, não cadastraremos riscos com nome comercial. Óleo 2 tempos, líquido penetrante, fertilizante, ureia, nenhum nome que seja da composição a gente vai cadastrar. A gente precisa saber qual é o agente químico que compõe aquele produto e não o nome comercial dele, tá? Então, a gente não cadastra. Por quê? O E-Social não entende qual é o nome comercial. Isso a gente não consegue informar. Tá bom? Retomando novamente aquela questão dos cadastros dos riscos. A gente percebeu que muita gente tem dúvida no cadastro de risco. Eu tenho um risco, mas eu não tenho LTCAT. Ok? Então, existe o risco na minha unidade, eu já identifiquei que o risco existe, mas eu não tenho o LTCAT na minha unidade. O que eu faço? Informo ou não informo? Se o risco existe, deve ser informado. Nenhum risco pode ser omitido. Por quê? Para o E-Social não existe correção, só existe mudança da situação. Então, se o E-Social tivesse começado ontem e você não cadastrou o risco, que é exatamente o que acontece para risco sem asterisco, significa que daquela data que iniciou o E-Social até o dia que você colocar o risco, a pessoa não tinha exposição. Sai PPP errado, se a pessoa solicitar qualquer tipo de informação, a informação vai vir errada. Os colaboradores têm acesso ao portal do E-Social, eles vão ter acesso futuramente, então eles vão poder ver tudo aquilo que vocês estão informando. Então, se vocês estiverem omitindo alguma informação, o colaborador ele vai visualizar. Então, tem o risco, tem que apontar. Depois que eu medir, eu vou informar a medição. Se eu já tenho a medição, eu vou informar a minha medição. O que eu não posso é não informar o risco, ok? Alguém tem alguma dúvida com relação a informar o risco? Tá. Riscos físicos. A gente vai voltar, então, no conceito com relação ao ruído e o calor. Para o risco físico, vocês vão encontrar ruído NHO01 e ruído NR15. Devo utilizar ou um ou outro? Não. Os dois têm que ser lançados juntos. Por quê? Um se baseia na legislação trabalhista, na NR15, que o tipo de avaliação quantitativa é diferente da NHO01, que é uma legislação que a legislação previdenciária considera como parâmetro para a definição de aposentadoria especial.
São resultados completamente distintos. Eu medi na NR15 anexo 1 e fazer a minha dosimetria considerando os parâmetros do NHO01. Um usa a taxa de troca 5, outro usa a taxa de troca 3, e isso dá resultados diferentes. Para o E-social, ele entende que se eu coloquei um ruído, tem que ter o outro. Se eu colocar um só, gera inconsistência e vai gerar penalidade. Tem que informar os dois. Medir só um, não medir os dois. Coloca a medição daquele que você mediu e do outro você vai ter que medir de novo. Olhem o LTCAT de vocês. Equipamentos novos fazem avaliação de ruído já em 2 parâmetros. Pode ser que você já tenha isso lá no teu histograma e você não tenha visto. Se tiver, pede atualização do seu laudo para poder informar os 2 ruídos dentro do laudo e utilizá-lo. Calor, a mesma coisa. Eu vi muito cadastro de calor NR15. Nenhum NHO01. O pessoal está usando calor e não tá, NR15 não está utilizando calor NHO01. Ruído. A gente viu que pelo menos tem uma discrepância de 200 utilizações do risco ruído. Eu tenho lá 3.200 utilização do ruído NR15 e tenho 3.000 de NHO. Significa que teve 200 vezes que usaram um e não usaram o outro. Tem que andar junto. Se eu coloquei o 15, eu tenho que colocar o NHO01. Calor, a mesma coisa. Se eu coloquei o 15, eu tenho que colocar o NH01 e tenho que avaliar os dois. Dúvidas até aí, pessoal? Eu vou abrir o chat e vai sumir a tela, tá bom? Vou voltar aqui um pouquinho, que chegou um monte de mensagem. Meu Deus, deixa eu ver a mensagem. Fabiana, tá perguntando quem é o engenheiro regional daí. Eu não sei qual que é o teu estado, Fabiana. Precisa ver qual é o teu estado para ver qual é a tua regional. César está me pedindo para mostrar como relacionar o risco. César, é assim, olhou na FISPIC, eu vou mostrar algumas FISPICs daqui a pouquinho, mas olhou na FISPIC, viu qual é o químico, acha ele na tabela 23. Mas a gente vai abrir algumas FISPICs daqui a pouquinho, tá bom? Eduarda, não, é o asterisco, tá? O tracinho a gente colocou na frente para que o pessoal não faça confusão do asterisco que tem de característica de risco quando vai editar o GHE, tá? A Andresa perguntou aqui sobre usar os 2 ruídos, né, que eu acabei de explicar, tem que usar os 2. Tá? E a Dulcineia falou que confunde, por isso que a gente já adotou o tracinho e deixou para falar com vocês isso hoje, justamente para evitar aí maiores problemas. Flávio, você precisa revisitar a sua unidade, tá? Vê lá se está com asterisco no nome. Se você já vinculou tudo certinho, tá todo mundo com tracinho, porque a gente só editou o nome, tá bom? Fabiana, a gente já vai falar de risco de acidentes ergonômicos, tá? A Adriana está perguntando sobre disponibilizar. É a mesma apresentação anterior, tá, gente? A gente só fez algumas edições aqui, tirou a maioria dos slides só para poder apresentar para você de uma forma resumida. O Roberval está perguntando do setor da planilha. Não é setor, é descrição da planta do cliente, Roberval. A Priscila está falando sobre os químicos. Priscila, pontualmente eu sugiro que você fale com o engenheiro regional, tá? Porque aí, senão a gente vai começar a ver riscos pontuais aqui, a gente não vai conseguir concluir o treinamento, que na verdade a gente já está atrasado, né? O Roberval o Leonardo está respondendo aqui para o Roberval. Obrigada, Leonardo. A Mayra está perguntando sobre operar paleteira elétrica não embarcada, se pode incluir no lugar de equipamento de movimentação de carga. Mayra, eu vou depois dar uma consultada lá na tabela 23, porque de cabeça assim eu não vou lembrar, tá? Aí eu falo para você. A Lígia está perguntando se quem não tem LTCAT precisa informar tudo agora. Sim, se você identificou o risco, você tem que apontar, independente de ter LTCAT. O que você não pode é omitir risco.
O Jorge está perguntando sobre a caixinha do lado, GH, né, do lado do risco. Quando ela está preta, é porque você não incluiu característica para o risco, tá? Que é o que a gente ensinou lá no treinamento anterior. Dá uma olhadinha lá no manual, que já ensina lá sobre inclusão de característica. Uma vez preenchidas as características, ela fica azulzinha. Ela facilita você identificar qual você preencheu e qual você não preencheu, tá? O Carlos está perguntando sobre o uso do ruído. Gente, todo mundo que tem ruído tem que colocar os dois, tá? Não tem outra opção, é sempre os dois juntinhos, não pode ser ou um ou outro, tem que ser os dois juntos. Jefferson, o material é o mesmo que vocês já têm, tá bom? O Pedro está perguntando LTCAT. Sim, toda UT tem que ter LTCAT, né? Se ela tem riscos que precisam ser avaliados, tem que ter LTCAT. Toda UT tem que ter LTCAT, toda UT tem que ter análise ergonômica. Tá? O Jorge está perguntando sobre radiação não ionizante. Sim, Jorge, dá uma olhadinha lá no manual que a gente treinou aí vocês na semana retrasada. Lá explica sobre a radiação não ionizante, que a radiação não ionizante ela é dividida em 4 tipos pela tabela 23. Você precisa identificar qual é a sua radiação não ionizante. Lá tem até uma colinha falando sobre radiação infravermelho, radiação ultravioleta, que facilita aí você identificar qual é o teu cenário. O Tiago está falando sobre os resultados das suas audiometrias, das suas dosimetrias. Conversa com o teu... Tá? Porque aí seria algo muito pontual para a gente tratar aqui. O Edivaldo está dizendo aqui que o LTCAT dele só foi feito como Q5. Você informa os dois riscos, lança a medição para NR15 e vai ter que medir de novo para ter o Q3. Tá bom? O Fabrício está falando sobre análise ergonômica, a gente vai chegar lá, mas é contratado, Fabrício. Tá? Vocês vão contratar o serviço igual vocês contratam o LTCAT. Tá? Ó, para vibração, também é algo que a gente está vendo, grande dificuldade do pessoal. Pessoal, vibração de corpo inteiro. É aquele de operação de pá carregadeira, guindaste, ponte rolante, empilhadeira, caminhão Munk. Tudo isso é vibração de corpo inteiro, né? São alguns exemplos de vibração de corpo inteiro. Pessoal, tem que lançar os dois juntos, é a mesma coisa que ruído. Não tem como você ter uma avaliação quantitativa de vibração de corpo inteiro e só ter a medição em AREM e não tem VDVR ou vice-versa. Tenho vibração de corpo inteiro na minha unidade, mas eu não medi. Só identifiquei qualitativamente o risco. Tem que usar qual? Sempre os dois, eles caminham juntos. Se eu lançar um e não lançar o outro, o governo entende inconsistência porque você omitiu um risco. Então, ruído lança os dois, calor lança os dois, vibração lança os dois. Ok? Radiação. Alguém tinha perguntado de radiação? Aqui no nosso resuminho tem aqui a cola. Radiação solar é para utilizar radiação UV, que é a ultravioleta, tá, gente? Solda elétrica, radiação V. Solda de oxacetileno, radiação visível e infravermelho próximo. Então, aqui são algumas dicas para ajudar vocês. Risco químico. Os agentes químicos identificados por função, sejam esses presentes no ambiente de trabalho ou no exercício da atividade, quando de forma habitual ou ainda ofereçam riscos, deverão ser inseridos no SOC. Pessoal, vou reforçar neste item a questão da habitualidade. O que é habitual? Aquilo que tem exposição rotineira do colaborador por um período considerável dentro de sua jornada, que vocês vão conseguir avaliar. Lembra do exemplo que eu usei lá no treinamento? O colaborador que é artífice, que usa uma cola de PVC uma vez a cada 6 meses. Usa aquela cola por 15 minutos. Isso é habitual? Não, não é habitual. Vou informar para o social?
Se você quiser informar, você pode até informar, mas como é que você vai mensurar isso? Como é que você vai dizer o tempo de exposição durante a jornada dele? Você não consegue fazer isso. Por quê? Porque ele é um risco que não tem uma habitualidade, né? A gente poderia usar vários termos aqui, a gente poderia fazer uma explanação muito maior do risco, mas a gente quer simplificar para vocês, para fazer uma avaliação mais rápida. Não é habitual, não existe uma frequência de utilização, não existe um tempo considerável que ele utiliza esse produto, gente, não informa. Se vocês não vão conseguir avaliar o agente, se vocês informarem, vocês estão informando um risco que aquele colaborador não está efetivamente exposto. Isso não quer dizer que vocês não têm que dar medida de proteção. Se ele for usar, vocês vão dar a medida de proteção adequada. Mas não tem por que você monitorar ele se ele não tem exposição considerável. Tá bom? Lembramos que no cadastro de riscos não há nomes comerciais. Então, para identificar um agente químico, deve-se consultar a FISPIC e identificar os agentes químicos da composição. Pessoal, eu peguei algumas FISPICs aqui para usar de exemplo, tá? Não é as únicas, não é a solução do problema de todo mundo, mas a ideia aqui é demonstrar aquilo que a gente está conversando. Então, aqui eu peguei uma FISPIC, para quem é de Facilities vai saber que produto é esse. É uma cola para cano, que é um potinho azul da Tigre. Peguei a FISPIC do produto, peguei o nome certinho lá do produto, peguei a FISPIC. Qual é a minha composição? As FISPICs mais novas, que vêm ali bem feitinhas, elas estão com a composição no item 3. Diz qual é a composição do produto e qual a concentração deste dentro da sua composição, o percentual de concentração, ok? No item 8, quando a FISPIC é bem feitinha, ela te diz qual é o item da composição que oferece risco ao trabalhador, qual o limite de tolerância. Nesse caso aqui, vocês estão vendo? Ele está dando LT, esse aqui é que eu acabei cortando, senão não ia caber. Esse aqui é o DNR15. Ele te dá o da CGIH, ele te dá o valor teto, ele te dá a NIOSH, ele te dá vários parâmetros, ok? Então, FISPICs mais bem elaboradas, vocês já encontram isso, ok? Poxa, não tenho lá, sei lá, acetona cadastrada. Ele já está te dando aqui todas as informações. O que a gente precisa fazer? É conferir, porque FISPIC também pode vir errada, né? FISPIC não é legislação. Se ela tiver um número errado aqui e você não viu na NR15, dá problema. Então, olhem aqui a composição. Olhem aqui se tem limite de tolerância. Para vocês poderem já mandar a informação da maneira mais assertiva possível para o engenheiro regional, para ele pedir o cadastro. Aqui eu peguei uma FISPIC de eletrodo para solda. A mesma coisa, gente. No item 3, a composição, o número de CAS, a concentração. E no item 8, os limites de tolerância. Ok? Então, gente, não dá para pegar lá aquele textinho pronto, o pessoal tinha aí um hábito de colocar lá no PPRA, no Word, colocava lá zinco, manganês, ferro, quartzo, silício, cádmio, e mandava assim, gente, tem que ver qual é o modelo do eletrodo que vocês estão usando, da vareta que vocês estão utilizando, para ver qual é a composição correta do que vocês estão utilizando. A gente não consegue fazer isso sem ter a FISPIC. E cada unidade usa porque cada unidade tem um metal diferente que vai ser soldado, que a liga tem que ser diferente. Tá bom? Sim, Andresa. A Andresa está perguntando aqui se tem que colocar todos os agentes químicos que tem. Se tem o agente químico, tem que colocar. Por quê? Independente daqui eu estar falando, olha, silício, 1 a 2%. Eu não sei, dentro de uma jornada de 8 horas, qual é o efeito que esse 1 a 2% de silício oferece de risco para esse colaborador. Então, tem que informar todos. Essa é a orientação do manual do E-Social. Eles querem saber todos os agentes químicos. Por isso, vocês têm que informar aquilo que é habitual e que não é. Porque senão, daqui a pouco, vocês têm 100 químicos lá e não conseguem
avaliar tudo isso, porque não existe realmente exposição. Aqui tem um terceiro exemplo de FISPIC. Essa aqui é uma FISPIC de um óleo 2 tempos. Eu vi que muita gente perguntou sobre isso. Gente, tem que ler FISPIC. Então, eu procurei ali um óleo 2 tempos da Petrobras aqui, né? Da BR. Gente, óleo 2 tempos é porque o óleo é usado em motores do tipo 2 tempos. Não é o óleo que é 2 tempos, né? Ele nada mais é do que um óleo que é para esse tipo de motor. Igual você tem óleo para motor diesel, óleo para motor 4 tempos. Então, você tem diversos tipos de óleos diferentes para cada tipo de aplicação. Peguei a FISPIC. Item 3, composição. Ok? Item 8, qual é o agente? Tá vendo que ele já deu aqui, ó, óleo mineral, excluídos fluidos com trabalhos com metais. Gente, é o mesmo textinho que tá lá na tabela 23, que tá lá no SOC. Por quê? Ele trouxe as informações da tabela 23, trouxe as informações da CGH e da NR15. Então, tá do mesmo jeitinho, tem limite de tolerância, tem que ser avaliado. Dúvidas até aí, pessoal? Alguém tem dúvidas? A Josiane está falando aqui, ó. Essa foi a minha situação. Essa mesma FISP que não aparece os agentes. Gente, volto a dizer, nem todos os riscos estão cadastrados. Identifica na tabela 23 e solicita cadastro. Não tem na tabela 23. Tem que informar, olha, este risco existe, tem limite de tolerância, preciso que cadastre. É por isso que o E-Social tem a opção do outros, que eu sou obrigada a informar o que é o meu outros. Eu não posso só usar outros lá e jogar. Eu tenho que informar, ele me abre um campo adicional pedindo para informar qual agente químico. Então,